Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos. Estamos na quinta apostilha nesse ano 2021 das aulas remotas da Escola Municipal Bom Jesus. E hoje nós vamos trabalhar com um tema os alunos do sexto ano, que é a representação gráfica do relevo, certo? O que seria a representação gráfica do relevo? Seria o que? A apresentação física do relevo do nosso planeta. Como vocês podem ver aqui, que a superfície da Terra e também todo o oceano, ele não é lisa, plana. Então há o que? As irregularidades. O que seriam essas irregularidades? Seriam os lugares mais altos e os mais baixos. Aí onde que entra as classificações dos relevos a qual trabalhamos na aula anterior, na apostila anterior, certo? E aqui vocês podem ver nessa figura 38 como que se dá um relevo nas profundezas dos oceanos, certo? Então, da mesma forma que a gente observa na superfície da Terra todos os lugares mais íngremes, os lugares mais baixos, os lugares planos, na superfície dos oceanos também, nas profundezas dos oceanos também há a mesma forma. Aqui vocês podem ver as duas imagens, certo? Que vocês podem observar que há o que? Há grandes semelhanças entre como que se dá as profundezas dos oceanos e como que é a superfície da Terra, ok? A representação do relevo. Então, o que os cartógrafos, que são os grandes estudiosos que trabalham com a questão especificamente do relevo, então eles buscam trabalhar sobre a questão da curva de nível para designar numa superfície plana como que se dá o relevo, certo? A curva de nível vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem aqui na figura 40. Então a cada linha dessa aqui circular significa quanto menor é a circunferência, mais íngreme é aquela localidade, certo? Então, para vocês terem uma ideia, a cada 20 metros aqui há uma diferença na questão do nível. O nível, você sabe que acho que quase todos vocês já participaram ou acompanharam na casa de vocês quando vai se fazer uma casa, um alicerce ou um muro. Para isso, o pedreiro tem que trabalhar e dominar a questão da curva de nível. O que é curva de nível? O nível significa a questão que ambas as partes têm que estar na mesma altura, certo? Então, por a nossa superfície ser muito irregular no sentido de altos e baixos, há uma necessidade dessa padronização, certo? Então, para os cartógrafos e para os topógrafos, os engenheiros, geólogos, entre outros profissionais que trabalham com mapas, eles buscaram, né, no decorrer do tempo, na ciência se modernizando, trabalhar com as curvas de nível, como vocês podem ver nessa imagem aqui da cidade de Jardinópolis, um mapa topográfico que representa toda a topografia física dessa região, ok? Mais adiante nós temos aqui o uso das cores, então isso é muito importante para a geografia e para vocês quanto aluno entender como que funciona as variações de cores dentro dos mapas na geografia, certo? Então, quando vocês vê em um mapa as cores mais escuras, isso significa que essa região são regiões de grandes cadeias montanhosas. Enquanto a mais claro, quando vai ficando assim mais claro, significa que a região é uma região de planície, ou uma região de planalto, ou de umas grandes chapadas, certo? Então, na nossa região aqui, na região de Colniz, nós estamos numa região praticamente muito bem plana. Não há grandes cadeias montanhosas aqui nessa nossa região. Positivo? Bem, aqui vocês observam também a outra questão das cores, que é importante lembrar. Isso nós vimos aqui anterior, é da superfície da Terra. Agora, nessa parte aqui embaixo, nós vamos ver o que? As profundezas dos oceanos. Então, quanto mais escuro for, mais profundo é o oceano. Então, quanto mais claro, mais raso é, ok?
Mais na frente, nós temos aqui outro tema muito importante, que é o perfil topográfico, o relevo em detalhes. Então, nós vamos ver aqui, como eu já falei anteriormente, como que funciona a parte da topografia de uma região. Aqui nós estamos sendo representada uma parte do estado do Rio de Janeiro e especificamente o Pão de Açúcar, o Morro da Urca no Rio de Janeiro, com as curvas de nível e o perfil topográfico. Aqui temos a forma como que é física e como que se representa isso dentro de um mapa topográfico, certo? Então, quanto mais escuro for, significa mais alto é aquela localidade. Então, aqui vocês podem ver as curvas de nível. Então, ela vai se funilando até chegar no pico, certo? Que é a parte mais alta dessa região física, ok? Mais embaixo aqui vocês veem a imagem atualizada, certo? A imagem real e aqui um mapa topográfico e aqui em cima o mapa do perfil topográfico dessa região, ok? Mais adiante nós temos o que? O bloco do diagrama. O bloco do diagrama significa o que? São a forma que se representa o que é elaborado dentro de uma perspectiva a superfície da Terra, que é classificada em 3 dimensões: comprimento, largura e altura, certo? Então nós temos aqui essa imagem de um bloco de diagrama que é bastante importante, que busca especificar como que se dá todo um processo dentro da própria natureza. Inclusive na região da Amazônia, o rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, ele se forma através do degelo. Ele nasce através do degelo lá nas Cordilheiras dos Andes, no país do Peru, ok? Então aqui nós temos um bloco de diagrama, nós temos a região mais alta, isso vocês já estudamos em outras aulas. Quanto mais alto for, a tendência a temperatura ir diminuindo, certo? Então quanto mais baixo for, quando há uma região mais plana, mais baixa, significa mais calor. Um exemplo bem claro disso, vou citar aqui a região nossa do estado do Mato Grosso, a cidade de Cuiabá. Quem conhece, quem já passou por Cuiabá, ou viajou meio frequente para Cuiabá, você sabe que Cuiabá, o próprio nome já diz, Cuiabá, significa o quê? Uma cuia. Significa que as bordas, o relevo de Cuiabá são, digamos assim, regiões mais altas e Cuiabá mais baixo. Por isso que Cuiabá é uma das cidades mais quentes do nosso país. E 60 a 70 quilômetros de Cuiabá tem a cidade de Chapada de Guimarães, que já está em uma altitude de 700 metros de diferença. Então, e a Chapada de Guimarães são regiões mais frias, são regiões com menos calor. Então aqui nós se dá, dentro desse bloco de diagrama, região mais altas, significa que é regiões mais frias, regiões que se concentram um grande número de geleiras. E essas geleiras, quando ela vai se chegando a um certo ponto, elas começam a se derreter e formam que pequenas quedas d'água e posterior formam que lagos, rios, e esses rios de águas doces abastecem a cidade e logicamente vai abastecendo também os oceanos, ok? Então essas foram as atividades que eu queria passar para vocês nesse mês de agosto, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procura no WhatsApp, me procura porque qualquer dúvida que vier a acontecer, vocês vêm, me procura através das redes sociais, que a gente vai estar esclarecendo qualquer dúvida que tiver. E aqui nós temos as atividades, que é de acordo com o tema, a qual já nós explanamos aqui. E esses conteúdos são perguntas descritivas, onde que vocês vão responder de acordo com o texto. E qualquer dúvida, novamente, me procura no grupo de WhatsApp, me procura no meu PV, que a gente vai estar esclarecendo cada dúvida de vocês. Esperamos ter contribuído um pouco com as dúvidas a qual vocês poderiam ter ao executar essas atividades. Ok?